Olá, meu nome é Wesley Schunk, sou médico. Sejam bem-vindos ao Amino Science Web. Para mim é um prazer enorme estar falando para vocês e hoje eu vou falar de um assunto que, de uma certa maneira, é um pouco polêmico para a maioria das pessoas. E nos últimos 5 anos eu tenho dedicado exclusivamente a estudar esse assunto, colocar em prática em mim, colocar em prática dos meus pacientes, ou seja, não só faz parte da minha vida, mas faz parte da vida dos meus pacientes, meus familiares. As pessoas me procuram lá na clínica a respeito do jejum intermitente. E eu quero, de fato, estar passando um pouco da minha experiência clínica e espero que realmente vocês aproveitem o máximo dessa aula e já coloquem em prática amanhã em vocês ou nos seus pacientes, tá bom? E o assunto de hoje será o jejum intermitente no ganho de massa muscular. Será que o jejum intermitente vai ajudar as pessoas a ganhar massa muscular? Será que o jejum intermitente vai favorecer a pessoa a perder massa muscular? Então vamos debater, vamos realmente falar um pouco desse assunto. Eu tenho certeza que talvez possa mudar a sua visão a respeito do jejum intermitente. Então vamos começar com o conceito, né? O jejum intermitente ele é definido como uma abstenção de calorias programado com uma janela de alimentação, ou seja, a pessoa programa o tempo que ela vai descansar com uma janela de alimentação, né? E nessa janela de alimentação ela pode fazer 2, 3 refeições, ou seja, é extremamente simples. E lembrando que também é uma prática milenar, uma prática que hoje realmente está muito difundido decorrente aos seus benefícios, né? E eu falo que essa prática milenar, devido à nossa evolução como seres humanos, a gente ficava realmente períodos longos de jejum. E atualmente, né, é utilizado como uma estratégia nutricional e metabólica. E cada vez se tornou popular decorrente aos seus benefícios de emagrecimento, a prevenção de doenças que a gente vai falar ao longo realmente dessas aulas. Bom, na prática, como a gente vai fazer o jejum intermitente? Eu separei 2 gravuras aqui para vocês que está muito simples de entender. Nessa primeira gravura está aqui, ó, como fazer o jejum intermitente 16 para 8, né? Então, vamos pensar assim, ó. A pessoa, por exemplo, né, em média, a pessoa faz a sua última refeição por volta das 20 horas, então ela vai ficar realmente de 20 horas, que é o jantar dela, né, até realmente o dia seguinte, meio-dia, no qual ela vai fazer a quebra do jejum. Então ela ficou de 20 até meio-dia de jejum. Lembrando, pessoal, que é permitido bebidas, umas bebidas específicas, como água com limão e vinagre de maçã, você pode tomar realmente chás, você pode tomar ali café, tudo, lembrando, sem adoçantes, que realmente isso não vai quebrar o jejum, isso é muito importante. E da janela de alimentação, então isso realmente é a janela de descanso, a janela de jejum, de 20 horas até realmente a meio-dia, no qual a pessoa vai fazer essa quebra do jejum. E de meio-dia a 8 horas da noite, que é a janela de alimentação, que é no total de 8 horas, a pessoa vai pode fazer 2, 3 refeições. No caso, ela vai almoçar, ela pode fazer um lanche da tarde e ela pode jantar. Na minha prática, eu indico para os meus pacientes uma estratégia nutricional low carb, né? Preferencialmente uma low carb mais anti-inflamatória, ou talvez uma estratégia nutricional, a pessoa pode escolher realmente ser vegetariana ou cetogênica. Eu preferencialmente gosto mais da low carb anti-inflamatória, que realmente tem uma maior flexibilidade. Porque, sem dúvida nenhuma, não é só o tempo, né? De fato, você tem que estar de jejum, mas a maneira como você quebra o jejum é muito importante, né? Não adianta a pessoa ficar realmente 16, 20 horas de jejum e quebrar o jejum de qualquer maneira, comendo coisas industrializadas, comendo realmente alimentos que são proibidos. Então é importante vocês seguirem uma low carb para realmente deixar os níveis de insulina cada vez mais baixos. Então essa é a maneira como você faz. Lembrando, tá, que isso talvez é o mais simples para as pessoas, porque geralmente as pessoas jantam às 8 horas e meio-dia vão almoçar, mas tem pessoas que preferem fazer o jejum em outros horários, então ele é flexível, né? Tem pessoas que encerram a última refeição por volta de 2, 3 horas da tarde e vai quebrar o jejum no dia seguinte
tomando café da manhã. Isso muda muito de pessoa para pessoa, tá? Outra gravura aqui simples de vocês entenderem, que também é o jejum de 16 para 8, o protocolo, mostra aqui também, ó, o que comer na janela de alimentação, né, o estado alimentado de 8 horas e o período de jejum que é 16 horas. Muito importante, pessoal, beber bastante líquidos, tá? Principalmente águas, tá? Mas a pessoa pode realmente tomar cafés, a pessoa pode tomar água com limão e vinagre de maçã. Isso tudo realmente é permitido durante o jejum. E de fato, quais são os tipos de jejuns mais populares, tá? Os jejuns mais populares é esse aqui, né? Que a gente acabou de falar, que é o 16/8, que é conhecido como Leggings, né? Também tem o protocolo 5/2, o Guerreiro e também aquele que é muito conhecido, que é Eat, Stop, Eat. Ou seja, a pessoa, ela se alimenta no dia, para no outro. Se alimenta no dia, para no outro. Esses são os mais comuns. Mas eu tentei trazer para vocês aqui, né, de uma maneira mais didática, né? E que eu mostro para os meus pacientes e mostro realmente para quando eu vou dar as palestras, essa gravura aqui, ó. O simples, a pessoa fica 16 horas de jejum, tem um iniciante que é de 14 horas de jejum, existe um intermediário, né, que é 16 horas, 2 vezes por semana, tem um ciclo que é 16 horas, 3 vezes por semana, o avançado de 16 a 18 horas de jejum por dia, o guerreiro de 19 a 20 horas todos os dias, né? E tem aqueles de 24/1 que a pessoa realmente faz jejum 24 horas uma vez por semana. Aí já é a pessoa que está mais adaptada. Lembrando, né? A pessoa precisa horas de voo. Não é que ela vai começar do nada, começar a fazer um jejum. Tudo tem um início. Começa com um jejum mais simples, vai evoluindo. Então, de fato, o jejum simples é de 12 horas, ela vai evoluindo para 14, 16, uma, 2 vezes por semana, 2 vezes, até ela se sentir confortável, realmente até ela fazer essa troca metabólica da pessoa, que realmente é utilizar a gordura como fonte de energia, que a gente vai estar falando mais para frente aqui nas nossas aulas. Bom, e o benefício, né? As pessoas tanto falam do benefício do jejum, né? E de fato ficou muito popular o jejum, principalmente porque as atrizes de Hollywood, né? As pessoas têm feito o jejum para emagrecimento, aquele emagrecimento saudável, definitivo. Então, tanto que tem no Google Trends, né? A procura na internet da palavra jejum intermitente tem se tornado cada vez mais frequente realmente por causa dos seus benefícios. Eu destaco que o benefício de emagrecimento é o que faz as pessoas mais procurarem. Assim como também um outro benefício é o efeito da quebra de platô, né? Do efeito da quebra de platô. O que é quebra de platô? Ou seja, a pessoa está fazendo uma estratégia nutricional, por exemplo, estou fazendo low carb, estou fazendo uma dieta vegana, estou fazendo uma paleo. Aí a pessoa estabilizou, não consegue ter mais resultados, ela pode encaixar um jejum intermitente para efeito de quebra de platô, né? Eu costumo dizer que o jejum é tão flexível, né, que ela encaixa em qualquer estratégia nutricional. Seja você faz low carb, seja você faz paleo, cetogênica, enfim, é uma maravilha e realmente você pode ser usado como um efeito de quebra de platô. Uma outra coisa que eu destaco de suma importância de benefício do jejum é a questão da prevenção de doenças. Mas como assim prevenção de doenças? Tudo, pessoal, que está relacionado com resistência insulínica, você vai ter realmente as patologias relacionadas à resistência insulínica, você vai conseguir prevenir e de fato também tratar. Ou seja, aquela diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, síndrome do ovário policístico, que é muito comum nas mulheres adultas jovens, esteatose hepática, ou seja, como o jejum realmente é capaz de baixar bastante a insulina, consequentemente você consegue tratar e prevenir essas doenças. Olha que maravilha. Eu costumo dizer que é as doenças da civilização moderna, né? Decorrente realmente por erros alimentares, estilo de vidas inadequados. Vamos destacar um outro tipo de benefício, né? Que é a biogênese mitocondrial. Bom, como o jejum realmente ele diminui o estresse oxidativo da célula, né? Ou seja, você diminui a produção de radicais livres, consequentemente você poupa mais as suas mitocôndrias, né? Então, além de poupar as mitocôndrias, com o jejum você também consegue fazer a biogênese mitocondrial.
Além disso, um outro tipo de benefício é a autofagia, né? E a gente consegue fazer autofagia a partir de jejuns mais prolongados, aqui jejuns a partir de 24 horas. Mas o que é a autofagia? É aquela questão de você começar a fazer uma renovação celular, fazer uma varredura, limpar células velhas, as células realmente que já estão mais um pouco envelhecidas, e consequentemente você consegue deixar realmente as células mais jovens no seu corpo, né? Tanto que de fato, né, o Prêmio Nobel de 2016 de um japonês falou muito da questão da autofagia. Uma maneira de você atingir a autofagia é fazendo jejuns de 24 horas. Uma coisa importante que eu vejo muito no dia a dia, na prática, é a questão da diminuição dos marcadores inflamatórios, né? Como assim? A insulina, PCR, glicose, todos esses marcadores inflamatórios, a gente consegue ter uma melhora gigantesca, né, a partir do segundo e terceiro mês de jejum intermitente. Outra coisa, melhora do perfil lipídico, né? Então a gente consegue baixar bastante o triglicérides, dar uma melhorada no LDL, de fato até realmente aumentar o HDL. Um outro tipo de benefício que a gente também nota é a questão da regulação da grelina e leptina. A grelina, né, aquele hormônio responsável pela fome, e a leptina pela saciedade. Como o jejum realmente ele consegue modular, organizar esses dois hormônios, a gente vê que a pessoa se mantém mais tempo saciada, diminui a compulsão alimentar. É incrível, os pacientes realmente informam essa questão, como é que a partir do momento, né, você começa a fazer o jejum intermitente, você começa a diminuir a fome. Lembrando, né, a maneira como você quebra, a maneira como você também faz a sua janela de alimentação, isso é importantíssimo. E o último benefício que eu destaco, que realmente ele é importantíssimo, talvez poucas pessoas conhecem, é a questão do aumento do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, ou seja, é uma proteína neuroprotetora, que de fato pode melhorar essa questão da prevenção de doenças neurodegenerativas, como Parkinson, como Alzheimer. Então, pessoal, todos esses benefícios você vai encontrar no jejum intermitente. Incrível, né? Mas vamos lá, seguindo em frente. Lógico que nem tudo realmente o jejum vai ser indicado, né? Existem as suas contraindicações. E as principais contraindicações aqui são, né, doenças crônicas, né? Então, por exemplo, a pessoa que está fazendo, vou citar um exemplo aqui, puxando um pouco mais para a minha área, a pessoa que faz hemodiálise, que já é IRC dialítico, né, já está num estado um pouco mais catabólico, é bom evitar você realmente fazer um jejum intermitente, né? De fato, outras doenças catabólicas, talvez câncer, estado terminal, DPOC, efizema pulmonar, todas as doenças que a pessoa está no estado catabólico, sem dúvida nenhuma, a gente não indica o jejum intermitente. Sem dúvida, outra realmente contraindicação é sarcopênicos, né? Os idosos sarcopênicos, né? Lembrando, né, que a gente não indica nesses senhores, nessas idosas que realmente têm baixa densidade muscular, vamos dizer assim, né? Grávidas e lactantes, a gente também proíbe, contraindica a respeito. Um outro tipo de contraindicação é aquelas pessoas que têm IMC abaixo de 18, ou seja, a pessoa realmente tem um percentual de gordura muito baixo, não faz sentido ela fazer o jejum intermitente, e assim como pessoas que necessitam de tomar algumas medicações que requer de estômago cheio, né? Por exemplo, antibióticos, anti-inflamatórios. Esses são realmente medicações que requer que você tem que estar de estômago cheio e realmente você impede da pessoa estar fazendo o jejum. Mas, obviamente, essas medicações são usadas um período mais curto, e aquelas pessoas que usam medicações de uso contínuo, talvez Puran T4, medicações antipertensivas, isso aí não é necessário a pessoa parar o jejum, só a título de curiosidade. E uma coisa que eu coloco com um asterisco aqui, que é uma contraindicação relativa, é a pessoa que é diabética insulino independente. Por que realmente uma contraindicação relativa, né? Porque realmente você tem que estar muito alinhado com o médico e com o paciente, porque realmente você vai ter que acompanhar esse paciente mais de perto para realmente ajustar as doses de insulina, para realmente não ter esses efeitos colaterais. Mas sim, você pode usar o jejum como estratégia nesses pacientes, mas de fato vocês têm que fazer esse acompanhamento muito de perto, tá bom?
Da onde que vem a nossa energia no jejum? Ou seja, da onde a gente retira, né, a nossa energia quando a gente está no nosso estado não alimentado? Eu separei uma ilustração, um gráfico para vocês que mostra muito bem quais são as 3 fontes de energia do nosso corpo. Lembrando que isso aqui não é uma regra, né? Até porque cada corpo tem a sua reserva de glicogênio, mas em média é isso que acontece no nosso corpo, tá? Vamos lá, então repare só, o tempo zero, nosso corpo, ele há uma mistura de energia proveniente dos carboidratos, das gorduras e da proteína, mas repare só que principalmente o corpo utiliza carboidratos e realmente gorduras. E no primeiro dia de jejum, o corpo começa inicialmente a queimar esses carboidratos para obter energia. E à medida que nosso corpo vai entrando em jejum, ou seja, vai estendendo esse jejum, a reserva de glicose cai, ou seja, a reserva de glicogênio começa a cair o estoque e o corpo começa a utilizar uma outra fonte de energia, que de fato são os ácidos graxos. A partir da metabolização, né, desses ácidos graxos, você começa a utilizar os corpos cetônicos. Aí que de fato começa todos os benefícios do nosso corpo. A gente sabe, né, que naquela dieta cetogênica, com jejum, você eleva muito a produção de corpos cetônicos, deixa a sua mente muito mais ativa, realmente deixa você com mais clareza mental. E não só isso, né, essa mobilização de gorduras do seu corpo, né, de gorduras estocadas do seu fígado, realmente do tecido adiposo, que provém realmente o seu emagrecimento, começa a melhorar realmente toda essa questão da resistência insulínica e, consequentemente, você consegue prevenir todas essas doenças relacionadas com a elevação da insulina. Eu quero mostrar para vocês, eu trouxe um vídeo de uma grande autoridade que é o Jason Fung, né? Para quem não sabe, ele é um médico nefrologista, um entusiasta, uma das pessoas que mais entende do jejum intermitente. Ele é autor do livro O Código da Obesidade e realmente ele mostra através desse vídeo algumas respostas fisiológicas do nosso corpo quando a gente está de jejum, né? Principalmente o aumento da adrenalina, do cortisol, do IGF-1, e realmente de uma forma didática ele explica aqui pra gente. Eu gostaria que vocês vissem esse vídeo. So the fasting does both things. It lowers the insulin and it lowers the sugars. The other thing that always comes up with fasting is it harmful? And this is what always comes up. Am I going to go into starvation mode? And what's interesting when you look at fasting is that studies of fasting show the exact opposite. You don't have less energy, you have more energy. So there are certain things that get activated when you're fasting. So growth hormone goes up, for instance, to preserve lean muscle. Then you'd start burning just fat. Adrenaline goes up to give you more energy. And you're fueling all that energy with fat because you can measure free fatty acids in the blood and they go up. So what's happening is that you're burning fat, you're preserving your muscle, and you've got plenty of energy. Perfect. That is like the perfect treatment. Então vamos direto ao assunto da aula, jejum versus massa magra. Então é um questionamento muito frequente. Jejum faz perder massa magra? Não, a gente sabe que não. Mostrei para vocês aqui nesse gráfico anterior que realmente à medida que o corpo ele esgota, né, a fonte de glicogênio, começa a utilizar a gordura como fonte de energia, ou seja, ele tem um plano B, né? Ele começa a utilizar as gorduras estocadas como fonte de energia. É esse plano B que consequentemente faz a gente preservar a nossa massa magra, até porque nosso corpo não ia ser estúpido o bastante de realmente queimar a massa magra, que serve muito para a nossa parte estrutural do nosso corpo. Então, pessoas saudáveis não têm perda de massa magra com esses jejuns curtos que eu falei no início da aula, jejum de 16, de 14, de 24 horas. Lembrando que tem algumas condições especiais que eu vou falar aqui para vocês, né? É o que a literatura diz. Então, até o terceiro dia de jejum, o corpo tem a capacidade de conservar e manter a massa magra, tá? Então, esses jejuns até 72 horas, você pode ficar tranquilo que realmente seu corpo tem esse plano B, vai utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia. A partir daí, realmente o corpo, a literatura diz para que realmente o corpo já começa a utilizar a proteína como fonte de energia. Então, realmente, a gente fica seguro com jejuns curtos até 72 horas, que não faz
perder massa magra. E eu trouxe para vocês aqui uma ilustração de dois fisiculturistas, né? Que é o Brad Pillow e o Marty Beckham. Esse segundo aqui é o criador do protocolo Liggins, 16x8. Eles utilizam o jejum intermitente, ou seja, fisiculturistas que têm realmente a massa magra preservada, e não só preservada, mas muita massa magra, utilizam o jejum intermitente como uma estratégia realmente fisiológica para realmente preservar a massa magra. Então, por que eu estou afirmando para vocês que o jejum realmente preserva a massa magra? Porque ele tem respostas fisiológicas. Vamos ver quais são essas respostas fisiológicas? A primeira resposta fisiológica é o quê? O jejum aumenta a produção de GF1. A gente sabe que o GF1 é uma proteína produzida no fígado, que ela vai fazer oxidação lipídica e síntese proteica. Olha que maravilha. Além disso, o nosso corpo tem um aumento de 5 vezes do hormônio do crescimento, que ele é responsável aí para crescimento muscular. E além disso, o corpo tem uma resposta também de aumento do LH, ou seja, aumenta a sensibilidade androgênica, aumentando a testosterona. E uma outra maneira de aumentar a testosterona também é a diminuição da resistência insulínica. Então, pessoal, veja só, o corpo realmente responde muito bem essas respostas fisiológicas, né? Aumento do GF1, aumento de 5 vezes o GH, aumentando a sua testosterona. Então, de fato, são hormônios o quê? Anabólicos, que vai realmente preservar a sua massa magra. Então, fique tranquilo que fisiologicamente o nosso corpo, ele realmente sabe preservar a massa magra. Lembrando realmente que estados mais longos de jejum, consequentemente, aí realmente esse plano B começa a entrar em falha e talvez realmente o seu corpo comece a utilizar proteína. Isso aqui que eu trouxe para vocês são respostas fisiológicas do seu corpo. Então, não se compara, lógico, com uma pessoa que faz uso de esteroides anabolizantes. São doses suprafisiológicas, são doses bem grandes e, consequentemente, o seu corpo vai ter uma resposta muito maior, vai ter aquele crescimento muscular, realmente vai ter aquela hipertrofia. Então, comparando entre realmente essa resposta fisiológica e a resposta de uso de esteroide anabolizante, sem dúvida nenhuma, essa resposta fisiológica fica muito aquém. Então, é bom a gente estar distinguindo essas duas situações. Até aqui, pessoal, eu trouxe para vocês jejum versus manutenção de massa magra. Então, nosso corpo tem respostas fisiológicas para preservar nosso músculo, né, que é uma fonte estrutural. Lembrando que a gente tem um plano B. Mas agora eu quero entrar no assunto jejum e aumento de massa magra. Eu quero deixar bem claro aqui que existem variáveis muito mais importantes do que propriamente o jejum. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas essas variáveis vão ser muito importantes para que realmente você tenha um aumento da sua massa magra. Então vamos a essas variáveis. O primeiro, né? A primeira variável é o treino resistido, aquele treino que você vai estimular o seu músculo, aquele treino que você vai romper fibras, aquele treino que realmente vai fazer você ter hipertrofia. Não adianta você ganhar massa magra ou você querer ganhar massa magra se realmente você não tiver um treino que te leva à fadiga. Isso faz toda a diferença. Então, para você ganhar massa magra, você depende muito de um treino resistido, ok? Uma outra variável uma dieta, uma estratégia alimentar voltada para a hipertrofia. Isso também faz toda a diferença. Não adianta você romper fibra, não adianta você fazer atividade física e não fazer uma reconstrução desse músculo, né? Você não tem uma estratégia nutricional, você depende de nutrientes, você depende do equilíbrio de macronutrientes para que realmente você consiga gerar essa hipertrofia e realmente você entrar no estado anabólico. Por isso que é muito importante que nas janelas de alimentação, mesmo você estando de jejum, você tenha o equilíbrio dos macronutrientes, tá? Sem dúvida, isso faz toda a diferença. Então, é de suma importância a gente estimular a insulina nas horas certas, né? Até porque a insulina é um hormônio extremamente anabolizante, você depende da insulina para gerar hipertrofia. Uma outra variável que também é de grande importância é o descanso, né? Aquela noite de sono reparadora para você começar bem o seu dia. Não adianta você ter uma atividade física gerada para hipertrofia, não adianta você fazer uma alimentação correta se você não descansar adequadamente.
O descanso faz parte realmente do ganho de massa muscular. Assim como também a hidratação, e tem pessoas que já são privilegiadamente favorecidas, né, pela genética. Então, todas essas variáveis, pessoal, são de suma importância. Então, o que a gente conclui, né? Que para você obter o ganho de massa magra, você depende exclusivamente dessas variáveis. Ou seja, essas variáveis têm um peso muito grande. Não é só o jejum, né? O jejum eu costumo dizer que essas variáveis são os atores principais e o jejum é um coadjuvante. Ele vai ajudar, vai auxiliar, mas realmente essas variáveis têm um peso muito grande e elas que vão dar o principal direcionamento para você ter o ganho de massa muscular, ou seja, a hipertrofia muscular. Então, por que o jejum é uma boa estratégia para quem treina com o objetivo de hipertrofia? Simplesmente porque o jejum ele diminui o percentual de gordura, mantendo a massa magra, ou seja, ele aumenta a definição. A gente sabe quanto que é difícil ganhar músculo com qualidade. Às vezes a pessoa come mais do que devia, estimula demasiadamente a insulina e acaba que não ganha um músculo de qualidade, acaba ganhando gordura junto com o músculo. Então a gente sabe que a gente usa essa estratégia do jejum para definição muscular, para ter o músculo mais definido. Uma outra coisa é que melhora a sensibilidade à insulina. Se eu melhoro a sensibilidade à insulina, consequentemente, a gente também melhora a questão do aumento da testosterona e a gente sabe que também aumenta os outros hormônios, o IGF-1, aumenta o GH e a testosterona propriamente dito. Uma curiosidade que eu trago para vocês é a respeito do ator Hugh Jackman, né, que fez o papel do Wolverine. Ele utilizou a estratégia de jejum intermitente, ou seja, ele fez 16 horas de jejum e na janela de alimentação ele realmente colocou as calorias necessárias realmente para ele aumentar a massa magra. Então ele fez o que? Fez essa estratégia. Ele aumentou a massa magra e conseguiu realmente promover a definição. E eu faço muito isso na minha prática clínica. Aquele paciente que já tem uma massa magra, que já está interessante a massa magra, mas tem aquela gordura um pouco elevada, a gente utiliza a estratégia de jejum intermitente 2 vezes por semana para realmente a pessoa obter realmente a definição muscular, mantendo e até ganhando massa muscular. Pessoal, eu quero trazer para vocês aqui uma coisa que eu uso muito na clínica, produto que deu tanto certo que eu já padronizei, é extremamente versátil. A gente utiliza não só no emagrecimento, não só na questão do controle da compulsão alimentar, por questões de elevar a saciedade, para preservação da massa magra, talvez aquelas dietas um pouco mais restritivas, mas também com o ganho de massa muscular, que é o objetivo dessa prática. Então, eu sou fã do amino, realmente a gente tem uma resposta excelente nos meus pacientes. Então, o que é? Vou falar um pouquinho mais do amino. Então, o conceito dos aminoácidos essenciais, né, o amino propriamente dito, ele tem, né, uma mistura equimolar dos aminoácidos, ou seja, você tem um NNU de 99%, que faz que você tenha um aproveitamento, né? Ou seja, você não tem perda desses aminoácidos, ou seja, tudo que você ingere, tudo que cai na sua corrente sanguínea, sem dúvida nenhuma vai ser destinado para a sua função, realmente que é no ganho de massa muscular, ou seja, para síntese proteica. Então, é um produto fabuloso que usando na hora certa, sem dúvida nenhuma você vai ter uma resposta interessantíssima. Então, como é que eu uso propriamente dito o amino, né? Eu gosto de usar nessas duas situações. Eu gosto muito de usar ele na quebra do jejum, ou seja, a pessoa passou o período do jejum e, consequentemente, ele quebra tomando aminoácido. E olha que interessante, quando você está no jejum, lembra que eu falei para vocês que ele aumenta o IGF-1, aumenta o GH em 5 vezes quando você está em jejum? Ou seja, o seu corpo está ávido, ele está preparado para receber esses aminoácidos. Ou seja, você recebendo esse produto tão nobre, esse produto tão grandioso, que realmente, sem dúvida nenhuma, o seu corpo vai ter uma resposta muito grande. Então, nesse período de jejum, você quebrando ele, você vai ter uma resposta muito grande no ganho de massa muscular. Uma outra maneira que você pode estar utilizando é na janela de alimentação. Talvez você não quebre ele, né, o jejum, mas você pode usar na janela de alimentação. Lembrando que
você tem que ter um intervalo aí de pelo menos 30 minutos para você utilizar ele, para realmente não ter confronto de aminoácidos. A dose que eu utilizo para meus pacientes na quebra do jejum para homem, eu utilizo 20 gramas e para mulheres 10 gramas. Então a gente tem uma resposta muito boa e realmente a principal indicação que eu uso seria na quebra do jejum, principalmente aproveitando a resposta fisiológica do aumento do GH em 5 vezes. Qual é o melhor protocolo para quem tem o objetivo de ganhar massa muscular e está realizando um jejum intermitente? Pessoal, não existe uma resposta. Isso vai depender muito dessas características da pessoa, né? Vai depender muito, por exemplo, do biotipo da pessoa. Isso vai depender muito se ela é ectomorfa, se ela é mesomorfa, se ela é endomorfa. Então, o biotipo vai variar muito. Uma outra coisa que vai depender se ela tem pouco percentual de gordura ou muito percentual de gordura, e não só isso, o tipo de treino. Então essas variáveis têm um peso muito grande, né? Então, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Aquela pessoa que ela é ectomorfa, no meu caso aqui, aquela pessoa que só de pular algumas refeições ela já perde peso, né? Então, consequentemente, talvez o jejum para ela não seja uma estratégia tem que ser feito diariamente ou com muita frequência. Diferente daquela pessoa que é endomorfa, que ela tem aquela facilidade de ganhar peso, ou seja, ela respira e ganha peso. Então, essa pessoa você tem que ter um direcionamento, uma conduta totalmente diferente. Ela vai necessitar talvez jejuns mais frequentes, jejuns mais longos, jejuns diários, para ter uma resposta satisfatória. Não só isso, como eu disse para vocês, o percentual de gordura. Aquela pessoa que tem muito percentual de gordura, sem dúvida nenhuma, você vai fazer um jejum mais frequente, diferente para aquela que tem uma gordura mais baixa. Talvez você não precisa fazer jejuns longos e só faz jejuns curtos. E os tipos de treino também vai variar muito, até porque a gente não indica para aquelas pessoas que não estão adaptadas fazer treinos de jejum, né? Isso também pesa muito nessa questão do objetivo, né? Para as pessoas que já estão treinadas e para aquelas pessoas que não estão treinadas para fazer o jejum intermitente. Então a resposta, pessoal, não existe uma resposta, não existe um protocolo específico para quem realmente quer ganhar massa magra e está realizando jejum. Vai depender muito da sua avaliação, do seu acompanhamento longitudinal, você fazendo as medidas, fazendo as bioimpedâncias, você trocando as estratégias. Você às vezes utiliza uma estratégia inicial, talvez a pessoa não tenha uma boa resposta, aí você tem que trocar essa estratégia. Então esse acompanhamento mais de perto, esse acompanhamento longitudinal é o que vai dar a melhor conduta e a resposta mais satisfatória para o seu paciente. Vamos entrar agora num assunto que também é de suma importância, que é treinos de jejum, que também gera bastante dúvida. Por exemplo, eu posso treinar em jejum? Eu devo fazer? Ou, enfim, são vários questionamentos. Vamos lá, eu vejo que a maioria das pessoas que já treinam em jejum se sentem muito bem, então mantém, tá ótimo, né? Não é por isso que a pessoa vai perder massa magra ou vai perder seu rendimento. Sem dúvida nenhuma, porque a pessoa já está adaptada. É esse o diferencial. Para quem treina em jejum, ou seja, a pessoa que treina em jejum, ela já está adaptada. Para aquelas que não treinam em jejum, depende muito dessa adaptação e também vai depender muito de como a pessoa vai ser o estímulo dela durante o treino e como realmente vai ser a última refeição dela. Então, para as pessoas que estão adaptadas, mantenha o treino em jejum, que você não vai perder massa magra, que você não vai realmente perder o seu rendimento, que a pessoa já está acostumada. Para aquelas que não treinam em jejum, não estão habituadas, elas têm que prestar bastante atenção nas suas refeições no dia anterior, caso ela treine na parte da manhã, ou, de fato, como é que é a sua alimentação ao longo do dia. E não só isso, o tipo de exercício físico, né? A sugestão que eu faço é realmente para as pessoas que querem iniciar atividade física em jejum, para as não adaptadas, comece a atividade física menos rigorosas, o aeróbico em jejum, atividade física mais leves e, consequentemente, o corpo vai se adaptando e ela vai tendo uma boa resposta. Bom, eu trouxe aqui para vocês uma linha de raciocínio para realmente a gente estar se baseando, né? Então, trouxe 2 exemplos clássicos aqui. Por exemplo, número 1, aquela pessoa que tem mais gordura, né? Ela precisa
perder esse percentual de gordura. Então eu indico que a pessoa faça aeróbicos e treinos de jejum. Um grande exemplo é aquelas mulheres que têm pretensão com objetivos, aquelas mulheres que têm mais predominância estrogênica, que estão acima do peso, que o objetivo principal é o emagrecimento. Então eu indico que a pessoa faça treinos de jejum e realmente aeróbico e jejum. Já para aquela pessoa, um outro caso, o item 2, aquela pessoa que não tem tanto percentual de gordura, ou seja, o percentual de gordura dele não é tão alto, só um treino em jejum, ou seja, só um aeróbico em jejum vai ser o suficiente para ela atingir o sucesso e o objetivo dela. E realmente a gente indica, de fato, a pessoa fazer esses treinos pela manhã para aproveitar a produção do GH noturno, assim como o pico matinal da testosterona. Concluindo, mostrei aqui para vocês que o jejum intermitente não faz perder massa muscular e ele é um grande aliado para as pessoas que buscam o objetivo de hipertrofia, até porque ele tem respostas fisiológicas, respostas adaptativas para as pessoas que buscam esse objetivo. Fora que eu mostrei no início da aula que ele tem os benefícios de emagrecimento, os benefícios de prevenção de doenças, melhora da resposta inflamatória, ou seja, é o que trouxe o jejum muito popular nos dias atuais, realmente são esses objetivos. E espero que realmente vocês coloquem em prática na vida de vocês, na vida dos seus pacientes, por mais que a gente possa mostrar aqui na aula que talvez é uma coisa que tem um entendimento um pouco complexo, difícil, mas como você coloca em prática na vida de vocês, você vê que realmente o jejum tem uma resposta muito rápida, ele é simples de fazer e você vai atingir os seus objetivos. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Continue assistindo a aula dos outros colegas médicos, nutricionistas, que realmente é um complemento de todos esses assuntos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me comunique nas redes sociais.